Centro Espírita Semeadores do Amor, que alegria estar aqui com vocês hoje, né? E para falar de um tema que é importantíssimo e é um tema que eu agarrei com muita vontade, com muito amor. O nosso tema hoje é Somos construtores do nosso destino. Olha que coisa interessante para o momento que a gente está vivendo, né? Somos construtores do nosso destino. Apesar de tudo, apesar do que a vida nos traz, apesar das adversidades, apesar dos amores, dos dissabores, quem constrói o nosso destino é a gente. Antes da gente começar, eu gostaria de convidar vocês para um momento de oração, mas eu quero uma oração sentida. Então eu quero que vocês acessem esse divino que há em cada um de vocês, esse sagrado. E vamos acessar este sagrado pensando na imagem de Jesus. Vamos lembrar dele. Pensem em algum momento da passagem dele aqui entre nós. Em tantos exemplos, tantos ensinamentos. Tragam algum, reflitam, estejam inteiros neste momento. E vamos desejar que o Mestre Jesus e que esses espíritos amigos nos envolvam em um clima de paz, de serenidade, para que tenhamos muita luz, discernimento nas nossas reflexões sobre o tema de hoje, que seja proveitoso para cada um de nós, para o nosso crescimento, para o nosso tear do destino, para a construção desse destino que está nas nossas mãos. Então, que tenhamos todos momentos de muita paz, serenidade e sabedoria. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos começar a falar como é mesmo esse destino que a gente constrói. Como assim eu construo o destino, né? É uma pergunta que às vezes a gente quer se fazer, mas ela não é adequada para um ser autônomo, para um ser que autodeterminado, para um ser que sabe que é corresponsável por aquilo que lhe acontece. Então eu começo fazendo uma pergunta para vocês. Então, se eu perguntasse a você, como é que você está agora, neste momento, o que você me responderia? Será que você me responderia, estou indo, eu estou sobrevivendo? Ou será que você me responderia, eu estou vivendo? Como é que eu estou agora? Façam essa reflexão, respondam para vocês mesmos. Como é que você está, criatura? E é engraçado que tem gente que ainda diz assim, eu estou como Deus quer. Quem é que tem a procuração assinada por Deus, dizendo como é que Ele quer que a gente esteja? Porque na minha concepção, Deus quer todo mundo bem, todo mundo autônomo, todo mundo faça a tua parte. Eu te ajudo, mas faça a tua parte, né? É isso que está lá escrito. Então, como é que Deus quer que eu esteja? Deus quer que eu esteja me sentindo uma pessoa autônoma, responsável pelas minhas escolhas, dona do meu viver. É isso. E aí eu queria trazer para vocês, eu gosto de trabalhar com imagens. Eu queria trazer para a gente começar essa conversa nossa sobre construir o nosso destino. Eu queria trazer a imagem da flor de lótus. Vocês conhecem a flor de lótus? A flor de lótus é uma flor belíssima e ela nasce do lodo. A flor de lótus, ela tem uma simbologia muito interessante para entendermos o torna-te quem és. Apesar do lodo, eu sou uma bela flor. Então, não importa tanto esse coletivo que me envolve. Não importa tanto, trazendo Sartre, né, o filósofo existencialista, trazendo para o nosso espiritismo. Sartre diz assim, não importa tanto o que a vida te dá, o que a vida faz com você, mas o que você faz com o que a vida faz, com o que a vida traz para você. A vida vai trazer. A vida traz pandemia,
que você faz com isso? É responsabilidade sua. Responsabilidade sua. Então, a flor de lótus, ela nasce do lodo e ela se abre ao mundo linda, bela, exuberante. Nós somos espíritos, criaturas do divino, e somos feitos para brilhar. Brilhe a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Portanto, vamos fazer a nossa parte, né, criatura? Então, a gente às vezes se perde na vida porque nos distanciamos do espírito, da nossa essência, do espírito que somos nós. Por quê? Nos distanciamos do espírito que somos nós porque estamos vivendo muito a vida do personagem que somos nós. Nós estamos aqui na encarnação de passagem, vivendo um personagem. Por exemplo, eu sou Geisa, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou irmã, eu sou tia, eu sou sobrinha, eu sou vizinha, eu tenho que fazer mercado, eu tenho que dar conta do meu trabalho, eu tenho que dar conta das coisas do centro espírita que eu trabalho, eu tenho que dar conta de uma infinidade de coisas. E nesta roda viva da vida, muitas vezes a gente esquece que a gente é espírito. Então, é preciso que tenhamos que internalizemos isto, que somos espíritos e espíritos imortais. Porque aqui eu tenho certeza que todo mundo sabe. Ninguém, não é questão de crença, eu não acredito, eu não creio que eu sou espírito, eu sei que eu sou espírito. Ocorre que muitas vezes, e esse é o chamado, e esse é o convite, que você se veja espírito. Para falar nessa construção do destino, é importante a gente ter. Começamos com a flor de lótus como nossa imagem de referência. Começamos primeiro com Jesus, o quanto ele nos ensinou, depois trouxe a flor de lótus. E eu queria dizer para vocês o seguinte, que ser construtor do destino requer autonomia. Requer que você seja um ser autônomo, que você seja um ser autodeterminado, que a gente saia da infância de querer ser cuidado, de querer um salvacionismo, Deus me salva, Deus tudo proverá, para assumir as rédeas da construção desse destino, para entender que está lá escrito. Faça a tua parte. Eu te ajudo, eu te ajudarei, mas faça a tua parte. E a autonomia requer amadurecimento, responsabilidade. E é muito bacana, porque quando nós nos tornamos, quando a gente consegue chegar nesse patamar da autonomia, a palavra da moda, do empoderamento, do espírito que a gente consegue lidar melhor com as coisas e a gente para de responsabilizar os outros, de terceirizar para o outro a responsabilidade pelo destino que é meu. Então, eu não vou mais culpar o sistema, eu não vou mais culpar a vizinhança que eu moro, eu não vou mais culpar a família que eu nasci, eu não vou mais culpar o trabalho que eu tenho ou a falta dele. Eu vou assumir a responsabilidade pela minha vida. E a minha vida é o resultado das minhas escolhas. Porque o destino não é determinismo. O destino não é uma fatalidade. O destino é o conjunto das nossas experiências. O destino é resultado das nossas escolhas. E a gente faz escolhas, tanto melhor serão as nossas escolhas, quanto mais consciente estamos, mais autodeterminado nos tornamos, mais autônomo nos tornamos. Ser autônomo implica em dizer que eu não vou mais. Implica responsabilidade. Não é fácil, não. É por isso que muita gente desiste no caminho. Porque quando eu me torno uma pessoa autônoma, quando eu sei que é responsável sou eu não vou mais empurrar para o outro a culpa de eu não estar andando em frente. Percebem? É por isso que vocês encontram muita gente no caminho de vocês, na família de vocês, no trabalho de vocês. Pessoas que estagnaram no seu processo evolutivo, pessoas que se acomodaram, porque é mais fácil se acomodar e dizer que eu estou assim
porque estamos vivendo uma pandemia, que eu estou assim porque eu não tenho emprego, que eu estou assim porque meu pai é alcoolista, que eu estou assim porque eu fui criada sem mãe, que eu estou assim porque qualquer coisa. Não que tudo isso seja dificuldade, mas as dificuldades é que servem para que a gente desenvolva criatividade, desenvolva músculos, desenvolva força, no sentido figurado, né? Mas que a gente desenvolva a capacidade do espírito que a gente é, para lidar com todas as adversidades. Porque sem as dificuldades a gente não anda muito. Chico Xavier tem uma frase muito legal sobre isso. Ele traz esse ensinamento. São elas que nos impulsionam a evoluir, a chegar mais na frente, a nos adiantarmos mais. Então, a autonomia é fundamental, mas também não é fácil. Ninguém disse que viver é fácil, que encarnar é fácil. Não é fácil, mas é uma delícia viver e sentir que a gente evolui, que a gente progride, que a gente segue em frente. Quando a gente olha para trás e diz, que bacana, eu saí daquela infância. Quebrei a cara algumas vezes, ralei o joelho outras vezes, me estrupiei toda em alguns momentos, fiz e desfiz, errei e acertei. Só erra quem tenta, né? Então, a autonomia é fundamental nesse processo de sermos construtores do nosso destino. E, gente, para falar do nosso destino, nessa coisa de ser autônomo e de assumir o protagonismo pela nossa vida, pela nossa existência, eu trago algumas premissas. A primeira delas, se veja, se perceba e viva como espírito imortal. Porque saber que somos imortais é fácil. Todos nós aqui somos espíritas e sabemos que somos espíritos imortais, que a vida continua. Temos exemplos, muitos de vocês devem trabalhar em mediúnicas ou ter vivenciado, então dúvida disso ninguém tem, né? Talvez um ou outro tenha, mas é um processo também. Só que uma coisa é saber e a outra coisa é ter isso internalizado. Então, ter a consciência e a vivência de que se é espírito imortal, isso muda tudo. Os nossos valores mudam. A gente vai dar importância ao que realmente importa na vida da gente. Então, a primeira premissa para a construção desse destino é: se perceba espírito imortal. Porque com o olhar do espírito imortal que a gente tem outra forma de conduzir a vida da gente. Por exemplo, nas nossas relações, aquele que a gente tem uma grande dificuldade, se a gente se ver como espírito imortal, a gente vai dizer que a gente vai perceber que o outro também é um espírito imortal. E como tal, tem a sua história pregressa, tem as suas virtudes e tem as suas limitações. E a gente vai compreender o outro melhor. E aí faz sentido quando a gente se percebe imortal e percebe o outro também imortal, faz sentido aquela frase de Chico: não exijas do outro qualidades que ele ainda não é capaz de ter. Então, mas a gente só vai verdadeiramente compreender e ser maleável com o outro, entendendo que o outro é um espírito imortal e que veio de lá, está no seu processo evolutivo, tem as suas limitações e dificuldades, tal qual eu também tenho. O outro tem naquele campo que certamente, se eu não estou lidando bem, porque eu já desenvolvi, mas eu terei em outro campo e vou requerer que alguém também tenha paciência comigo e me compreenda. Porque a vida é assim, estamos todos neste mesmo barco, né? Então, a primeira premissa é realmente vivenciarmos a imortalidade. Quando a gente se vê espírito imortal, quando a gente tem essa imortalidade bem definida na alma, no viver, no olhar para as coisas da vida, a nossa consciência se amplia, nosso horizonte se amplia. Percebe? Quando a gente entende e internaliza esta imortalidade nossa, os nossos horizontes se ampliam. Isto é fundamental para a escolha do nosso destino,
para a forma como vamos tecer esse destino nosso. Então, esta é a primeira premissa que eu trago, para a gente entender o que é necessário na construção do nosso destino. Se perceba imortal. E então, o seu horizonte se amplia. As possibilidades do espírito imortal são muito maiores do que a de um simples personagem. Um simples personagem, estou limitada aqui a trabalhar, a cuidar da família, a cuidar da minha vida, do mercado, viajar de vez em quando, estudar. É muito mais, gente. Quando a gente se vê espírito imortal, a gente entende que é muito mais, há muito mais a ser feito. Há uma evolução a ser construída, a ser conquistada dia a dia. A integração de habilidades para que o meu processo evolutivo de espírito flua. Então, eu preciso integrar habilidades e o tempo está passando aqui na minha encarnação. Eu quero aproveitar o máximo da encarnação deste personagem que é Geisa para integrar habilidades ao espírito que sou. Entende? Então, essa é a primeira premissa. Se veja espírito imortal. Isso é fundamental para a construção de um destino sólido, coerente com o seu processo de espírito em evolução, em aprendizado, integrando habilidades. Então, você é um ser autônomo, autodeterminado. Com esse olhar para a imortalidade do espírito que você faz toda a diferença. Bom, isso traz amadurecimento. Você vence os seus medos. Quando a gente se vê imortal, medo de quê se eu sou imortal? Aí a gente vai até as últimas consequências. Medo de sair. Pode ser que aconteça alguma coisa, certo? E se acontecer, eu vou ser roubada. Se eu for roubada, vão roubar meus documentos. Ok, vão roubar meus documentos. Vou tirar tudo de novo. Vamos até as últimas consequências. A última consequência seria o quê? Morrer. Eu morro? Portanto, essa percepção do espírito imortal nos direciona a lidar melhor com os nossos processos. A segunda premissa que eu trago é dissolver mágoas. Todas estão interligadas, tá? Mas eu separei só para a gente entender esses nossos processos. Na construção do nosso destino, se carregamos conosco culpas, mágoas e medos, nós não vamos muito longe. Lamento lhe dar essa notícia, mas a gente não vai longe. Quando a gente carrega culpa, quando a gente carrega mágoa, a gente toma decisões diferentes de quem não leva nem culpa, nem mágoa e nem medo. Então, poderíamos traçar outros caminhos. Eu vou dar um exemplo a vocês. Vocês já devem ter lido a obra de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, E a Vida Continua. Não está aqui. E a Vida Continua. Se vocês não leram ainda, leiam. Com certeza lá no Centro Espírita, Semeadores do Amor, vende o livro. Na livraria de vocês, com certeza tem. Mas se não tem, é muito fácil de conseguir também, né? Leiam, E a Vida Continua. Nesta obra de André Luiz, eu vou falar de 3 personagens e uma história bastante interessante. Existe o personagem chamado Ernesto Fantini, existe o personagem chamado Amâncio Terra, se não me engano, Amâncio, e existe Desidério. 3. Eram 3 amigos. Acontece que Desidério, Amâncio e Ernesto foram para uma caçada. Desidério, na caçada, Ernesto desejava matar Desidério. Eram 3 amigos. 3 amigos. Ernesto desejava matar Desidério porque tinha ciúme da relação de Desidério com sua esposa. Amâncio também desejava matar Desidério porque Desidério é o inocente da história. O cara tá lá. Foram os 3 amigos para a caçada. Estou dando um spoiler do livro, né? Mas é importante para a gente entender
a importância de como a gente percebe as coisas, os eventos na vida da gente, né? Porque isso paralisa. Bom, então Ernesto desejava matar Desidério porque tinha ciúme de Desidério com a sua esposa. E Amâncio desejava matar Desidério porque queria a esposa do Desidério. Percebem? Então, Desidério tinha uma afinidadezinha com a esposa de Ernesto, mas era casado com outra esposa. Era casado com a esposa dele. Esposa a qual era cobiçada pelo amigo Amâncio. Olha que confusão. Bom, fato é que Ernesto e Amâncio queriam matar Desidério. Quando Desidério está no alto de um galho, nessa caçada, ambos miram, ambos atiram. Um mata. Agora, olha o que acontece. Quando vocês chegam lá no finalzinho da obra, que isso se esclarece, né? A gente encontra no plano espiritual um Desidério que morreu. Foi ele quem desencarnou, né? Os amigos queriam matar Desidério, cada um com as suas razões. Então, quando ele chega no plano espiritual, o Desidério, ele fica ao lado da esposa do amigo que ele cobiçou o tempo inteiro. Ela entra, inclusive, no processo obsessivo e tal, mas eu vou deixar essas coisas aí para o livro, vocês vão ler o livro. Eu vou falar a parte que me interessa aqui, só vou fazer esse recorte para a gente falar do destino. Desidério, que era um cara que podia só ter desencarnado e continuar a vida dele, porque desencarnou, não. Ele vive do lado dessa criatura, dessa esposa que ele cobiçava, a esposa do amigo. A esposa ficou encarnada e ele fica lá no campo dela, né? Mas ele também fica com muita raiva e ele se torna um espírito muito endurecido, com raiva, porque sua vida foi ceifada, né? Aquela encarnação foi tirada pelos amigos. Muito bem, até então eles não tinham se encontrado. Ernesto desencarna, cheio de culpa por ter matado Desidério. Olha, o que morreu alimenta muito ódio. O que pensa que matou, porque na verdade matou, se quis, teve a intenção, leva muita culpa, sofre horrores, fica um tempo com as questões dele, cheio de culpa. Amâncio é ateu, não tem culpa alguma. Casa-se com a esposa que ele desejou, ele cumpre o plano dele. Só que Amâncio, ele leva uma vida de muita dedicação às pessoas. Ele alimenta muitas famílias, ele cuida de muita gente. Então isso muda tudo. No plano espiritual, Amâncio tem suporte, Amâncio, muita família que ele ajuda, que ele ajudou, faz orações para ele. Então vocês percebem que levar a culpa, carregar esta culpa, muda tudo, faz toda a diferença. Não estou aqui fazendo nenhuma apologia, porque o livro traz isso também, não estou fazendo nenhuma apologia a cometer erros, até porque no livro traz que a justiça sempre vem. O que eu quero dizer é, assuma as responsabilidades por erros que porventura você tenha cometido. Modifique a sua forma de viver, porque afinal de contas, estamos aqui para aprender. Estamos aqui para evoluir, para nos melhorarmos. Não estamos aqui apenas para vir, fazer, pagar, sofrer. Não é isso, não é essa a proposta do Criador. Deus é um Deus misericordioso ou não é? Como é que você vê Deus? Qual a sua visão de Deus? Porque isso muda tudo. E aí eu entro na nossa terceira premissa. Então, a gente tem essa questão das culpas. Eu sugiro que vocês leiam a obra, façam uma reflexão
na forma de vida, principalmente da vida sentida e da vida dedicada à obra do Criador, entre Amâncio, Ernesto e Desidério, e reflita sobre as suas culpas, sobre os seus erros do passado, né? Pensando em o que eu posso fazer de diferente a partir de agora. Ainda que aquilo lá do passado venha reverberar, porque há uma justiça divina, isso pode ser amenizado conforme as ações que eu venha tomando na minha vida. Então, construir o destino é saber, é ter essa certeza do que precisa ser feito. Ainda que eu tenha errado, eu preciso elaborar a minha culpa, ressignificando, substituindo culpa por responsabilidade, compromisso com o meu progresso espiritual e com o meu entorno, com a sociedade em que eu vivo, porque a gente não evolui sozinho. A gente evolui com o outro, a gente precisa trazer o outro conosco nessa caminhada. Então, é preciso um olhar para dentro, se melhorando, e é preciso olhar para fora, devolvendo para a sociedade aquilo que você também já conquistou. Pronto. Então, a terceira premissa, vamos agora para a terceira premissa, é a ideia de Deus. Ora, ora. Somos espíritas, conhecemos o livro dos Espíritos, pergunta número 1. O que é Deus? Kardec não pergunta quem é Deus. Ele não personifica. Deus não é uma pessoa. Kardec pergunta aos espíritos, o que é Deus? O que é que os espíritos respondem? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ponto. É isso que os espíritos respondem, simples assim. Então, uma coisa é Deus. O que é Deus? A outra coisa é a imagem que você faz de Deus. Então, se você faz uma imagem de Deus, que Deus é aquele ser, personifica Deus. Porque quando a gente começa a adjetivar Deus, a gente está personificando, porque os adjetivos que a gente der é da pessoa. Deus é Deus. E a imagem que a gente tem de Deus fala muito do nosso psíquico. Então, a forma como eu me relaciono com Deus está diretamente ligada à forma como eu vejo Deus. Essa imagem que eu construí de Deus. Eu estou falando da imagem que você, que cada um de nós constrói sobre Deus. Que uma coisa é Deus e outra coisa é a sua imagem de Deus. Então, se Deus para você é um Deus punitivo, você é uma pessoa que tende a fazer as suas escolhas, psiquicamente falando. Se a sua imagem de Deus é um Deus punitivo, você é uma pessoa que tende a fazer as suas escolhas pautada na culpa. Então, eu preciso sofrer, eu preciso pagar, porque eu errei. Eu carrego a culpa. E ali você estaciona, porque você vai viver sempre achando que tem que sofrer, que tem que pagar. Tem uma pessoa muito próxima que a história dela é ter que ir para a missa, entrar de joelhos, andar descalço. E, poxa, é isso que Deus quer para o ser humano? É isso? O que a gente aprende com isso? Como é que a gente evolui com isso? Não sei. Respeito é o processo de cada um. Mas, psiquicamente, entenda uma coisa. Se temos uma imagem de Deus, de que Deus é um ser punitivo, nossa vida ela é pautada em escolhas sempre relacionadas à nossa culpa. A outra imagem que a gente pode ter a respeito de Deus é de um Deus generoso. Deus generoso. Ora, se eu entendo que Deus é generoso, psiquicamente eu vou ficar sempre numa zona de conforto, muito tranquila, porque afinal de contas eu estou como Deus quer. E aí eu não trabalho, eu não me esforço, eu não arregaço as mangas, eu não procuro ser criativa. Por quê? Porque uma solução mágica vai chegar. Vocês já devem ter visto rolar pela internet uma história de um cidadão um alpinista que está subindo a montanha e
bem no alto, assim, acontece um pequeno acidente com ele perde os equipamentos e fica preso na ponta da pedra. E aí ele, um homem muito fervoroso, acredita muito nesse Deus generoso, nesse Deus provedor, e ele faz a oração e pede ajuda. Mas ele tem tanta fé, ele confia que Deus vai ajudar. E faz a oração dele e aguarda. Ele sabe que Deus vai ajudar. E aí vem subindo um outro alpinista, vê e diz assim: Ei, você está preso, você está aí pendurado, eu vou te ajudar. Vou jogar uma corda para você. E aí joga a corda, ele: Não, não quero. Eu já orei e Deus vai me ajudar. Eu sei que Deus vai me salvar. E lá ele fica. E o cara fica: Poxa, que louco, eu estou te ajudando, cara. Pega aqui a corda, sobe, vem comigo. Ele: Não, eu já orei, Deus vem me salvar. Aí vem um helicóptero e o cara vê, né? Vem um salvamento. Ei, vou jogar aqui a corda. Pega aqui, a gente veio te salvar. E ele: Não, eu estou esperando, porque eu já orei e Deus vem me salvar. Eis que ele desencarna naquela condição. Quando ele chega do outro lado, quando ele chega no plano espiritual, ele encontra Deus e ele diz assim: Poxa, Deus, eu morri, mas eu confiei tanto em você, eu sabia que você ia me salvar e você me deixou na mão. E aí Deus diz para ele: Eu te mandei outro filho meu para te salvar e você não quis. Eu te mandei um helicóptero para te salvar e você também não quis. Então, muitas vezes nós não entendemos. Essa é a visão que a gente tem de um Deus generoso. E aí a gente fica esperando. A gente esquece daquele recadinho. Faça a tua parte, que eu te ajudarei. É preciso que a gente faça a nossa parte. Vocês devem estar lembrados daquela passagem do cego, que Jesus está andando com a multidão, e outra multidão na rua, esperando a passagem de Jesus, e o cego muito confiante que Jesus cura, e ele diz assim: Eu vou pedir que Jesus me cure. E o povo diz assim: Que nada, você é um mendigo, você é cego. Ele: Não, eu vou, e eu vou gritar. Quando Jesus passou, ele gritava: Jesus, Jesus, me cure. E o povo: Cala a boca. E ele: Não, Senhor, Jesus, Jesus, Jesus. Ouve, vira. E aí agora eu faço uma pausa e pergunto a vocês. Imagine que vocês estejam passando na rua e um cego te pede ajuda e você resolve ajudar. O que você faz? Eu imagino que você se dirige até o cego, afinal de contas, ele está lá, ele é cego, né? Como que ele... Mas não foi isso que Jesus fez, não. Jesus ficou lá no lugar dele, chamou o cego e disse: Vem até mim. Eu adoro essa parte, né? Às vezes a gente lê a Bíblia, lê o Evangelho e não percebe alguns detalhes. Jesus chama o cego até ele. Jesus quer que a gente faça o movimento. Ele ajuda. Ele curou o cego. Só que ele disse assim: Vem até mim, venha cá. Como é o teu nome? O cego levanta e vai. O outro, o paralítico que ele cura, carrega a tua cama e vai. Carregue as tuas coisas, criatura, carregue a tua cama, faça a tua parte, levante, faça o movimento, teça o seu destino, construa o seu destino, apesar da adversidade. Lembrem da flor de lótus, você é um espírito imortal, você é fruto do Criador, você é muito. Construa o seu destino. Outro modelo de Deus que a gente costuma ter, outra ideia de Deus que a gente costuma ter, é aquele Deus rígido, julgador. Falei do punitivo, falei do generoso, vou falar agora do rígido. Aquele Deus que não pode fazer assim, porque Deus castiga, porque Deus vai punir, aquele julgador, aquele, sem desmerecer a religião de ninguém, mas aquele que está ali controlando tudo. Eu estou vendo o que você faz, Deus está vendo. Olha, Deus não quer assim, Deus não gosta disso. Deus, normalmente, o psiquismo de uma pessoa que vê Deus dessa forma é um psiquismo que tem mecanismos de defesa,
que usam essa imagem de Deus para não acessar os seus conteúdos sombrios, para não acessar o próprio mal que habita. Então eu vejo no outro aquilo que eu não quero ver em mim. Sabe a história do cisco? Eu vejo o cisco no olho do outro, mas não vejo a trave que tem no meu. É isso daí. Então, normalmente, aquela pessoa que tem uma visão daquele Deus que está ali, vendo tudo, controlando tudo, me torna também julgadora e controladora da vida alheia, porque é mais fácil eu ver os erros dos outros para que eu não veja o meu próprio. Percebem? Bom, então eu já falei da primeira premissa, que é a imortalidade, se perceber-se imortal. A segunda premissa, dissolva suas culpas, suas mágoas, seus medos. A terceira premissa, reflita sobre a ideia que você tem de Deus. E melhor do que você ficar buscando um conceito de quem é Deus, se relacione com Deus. Faça sua oração sentida, se relacione com este Deus, para que você perceba melhor a sua existência na condição de espírito que você é. Vamos para a nossa quarta premissa. O destino como construção pessoal. Como é que a gente vê esse destino como essa construção pessoal? Olha, quando a gente pensa que esse destino é uma construção pessoal, a gente tem que imaginar também que existe dentro da gente uma força interior muito grande. Existe um poder. E isso está diretamente ligado à minha relação com Deus, a forma como eu me relaciono com esse Criador. Então, essa força, ela existe em cada um. Quando Jesus disse ao cego, levante, Jesus sabe que nós temos o potencial de fazer o movimento. Então é preciso acessar essa força interna que nos impulsiona ao movimento, nessa construção do nosso teatro. E eu estou falando isso, gente, em todos os sentidos. No sentido físico de construção, de integrar habilidades laborais, por exemplo. Nas relações familiares, é preciso que eu faça um movimento também. Nas emoções que me afligem, é preciso que eu faça um movimento de saída, né? Então, essa força é uma autoconsciência de Deus dentro da gente. É uma autoconsciência da nossa relação, da relação que a gente tem com Deus, não com a imagem de Deus, com Deus. Deus. Então, é preciso acessar em você essa força. É essa força, essa sua relação com Deus, quem vai lhe dar competência para tecer esse destino, para você gerar esse destino, para você construir o seu destino. Então, acesse a sua força interior, acesse o seu elan, o seu desejo pela vida, a sua energia, ponha em movimento a sua força, né? Está diretamente ligada à existência desse Deus. Bom, e aí a gente modela esse nosso destino, mas é preciso também estar atentos para o sentido e o significado. Você conhece o sentido da sua vida? Qual é o sentido da sua vida? Para que você está aqui? Isso diz o sentido da sua vida. E o significado da sua vida é qual é o valor que tem a sua vida? Então é importante fazer essa reflexão. Então, faça uma reflexão interna. Quando a gente acabar aqui essa palestra, faça uma reflexão. Qual é o sentido da minha vida? Para que eu estou aqui? Eu estou aqui para viver experiências. E são as experiências que eu vivo, e eu volto lá para a primeira premissa, se veja imortal. Quando eu vivo as experiências, eu acesso o espírito que eu sou. Então, vivenciar, experienciar as coisas da vida, eu vou levando habilidades ao espírito que eu sou. Eu vou me relacionando com a minha essência. Então, eu vivo as experiências, mas se eu me percebo imortal, eu sei que sou espírito. Então, eu vou usar essas minhas experiências para o espírito que eu sou. Então, essa é a quarta premissa. Sentido e significado da vida, a sua força interior relacionada a Deus, fazendo desabrochar, fazendo claro para você o sentido e o significado da sua vida. Muito bem. O,
A outra premissa, a nossa quinta premissa, né? É voz e eco. Você é voz ou você é eco? Em outras palavras, você fala, produz linguagem, ou você repete? Ou você é eco? Vocês sabem o que é eco? Eco é da mitologia grega. Eco é uma personagem feminina da mitologia grega que Pan, o deus, se apaixona por ela e ela foge horrores, mas ela era apaixonada por Narciso. E eis que quando ela encontra Narciso era o belo, né? Narcisismo, daí vem narcisismo, é aquele rapaz lindo, belo, e ele não podia se ver, mas a história é de Eco, não é de Narciso. Então ela era apaixonada por Narciso, aquele belo jovem, mas Narciso a rejeita. Eco sofre, e Eco se recolhe, vira uma pedra. E Eco perde o contato, ela perde o contato consigo mesma. Ela se aliena, ela foge. Então ela só repete as palavras que ela escuta. Ela não mais produz palavras. Eco é o significado, é a representação, é um simbólico para a alienação que às vezes a gente se encontra. Então, muitas vezes, nós não queremos enfrentar os nossos problemas, as nossas frustrações, e a gente paralisa, e a gente se aliena, e a gente não evolui, não enfrenta. Então, eco é a representação da covardia, do não enfrentamento. Eco é a representação do eu não quero pensar, eu vou com o rebanho, eu vou sendo levada pelo coletivo. O que o coletivo está dizendo, eu estou concordando e dizendo amém. É isso mesmo. Eu vou só repetindo, reproduzindo o que me dizem. Eu não tenho mais um senso crítico. Eu não reflito sobre a minha vida. Eu não faço as minhas escolhas. Eu não tomo as minhas decisões, principalmente aquelas que são mais difíceis. Eu me acomodo, eu me alieno. Então, eco é como seguir o rebanho, né? É aquela paralisia da consciência. Eu não cresço, eu não evoluo. E por fim, gente, o último que eu trago para vocês é: reflitam sobre qual a sua designação pessoal. Para que você está aqui? Qual é o seu desígnio? Que você entende que é importante? Você vai saber a sua designação pessoal quando você vê o resultado das suas experiências. O que é que vinha acontecendo na sua vida ao longo dessa existência, ao longo dessa encarnação? Reflita sobre a sua designação pessoal. Qual é o sentido da vida para você? Faça essa reflexão, porque é importante para a forma como você constrói, como você tece o seu destino, né? E aí eu quero encerrar trazendo para vocês uma história hindu sobre karma, porque falar de destino a gente lembra de karma, uma história hindu sobre karma. Dois jovens encontraram um sábio na floresta. Eu vou resumir essa história, ela é mais longa, mas por causa do nosso tempo que eu estou aqui de olho, não tinha visto. Por causa do karma, por, os dois jovens estão na floresta e eles procuram um sábio. Eles encontram um sábio. E era um sábio que previa o futuro. E o sábio sempre acertava. E o sábio, já que eles estavam lá, pediu acolhida. O sábio dá acolhida e resolve dizer: tá bom, eu não quero mais dizer destino de ninguém, eu não quero mais falar sobre futuro de ninguém, mas vocês estão aqui, estão me pedindo, eu vou dizer. Bom, para você, jovem número um, o jovem número um era de uma família abastada, de uma família tranquila, e ele diz assim: para você, jovem número um, daqui a um ano você vai morrer. Você, jovem número dois, o jovem número dois era de uma família mais simples, mais humilde. Você, jovem número dois, você será um rei. E eles ficam perplexos com aquela notícia impactante, tanto para um quanto para outro, mas como eu vou morrer daqui a um ano? E o outro, poxa, daqui a um ano eu serei rei como? Se eu venho de uma família humilde, de uma posição
mais difícil de me tornar rei. E os jovens, mas o sábio nunca errou. Então eles levam aquilo, mas o sábio, antes de dizer isso para eles, o sábio diz assim: vocês, jovens, não escutam. Mas se vocês querem saber, o destino não é como vocês pensam. Porque o destino, ele não é rígido, ele não é inflexível. E os jovens seguem. Ficaram somente com a informação de que um ia morrer e o outro seria rei dentro de um ano. Voltam para o vilarejo, contam o ocorrido e cada um vai vivendo os seus desígnios. Aquele que sabia que ia morrer em um ano, aproveitou cada momento, cada dia, ele quis se melhorar, ele quis fazer as pazes com quem brigava, ele quis aprender mais sobre a vida, dia a dia. Cada dia para ele tinha muito valor. Para o jovem que seria rei, ele já se via como rei. E ele passou a ser cada dia mais arrogante. E ele era arrogante, e ele brigava, e ele criou inimigos. E era uma coisa horrível. Cada dia mais orgulhoso, mais vaidoso, ameaçava as pessoas. Daqui a um ano eu serei rei. Quando eu for rei, você verá. Você será expulso do meu país. Eis que passa o prazo, um ano e um mês, um ano e 2 meses, um ano e 6 meses. Esses jovens nada acontece, nem com um nem com o outro. Eles dizem, não, o sábio nunca errou. Vamos voltar na cabana do sábio para entender o que aconteceu. Eles voltam à cabana do sábio e o sábio diz assim, olha, eu disse a vocês, mas vocês, jovens, só ouvem o que vocês querem. Vocês só ouviram uma parte do que eu disse. O destino não é rígido e não é inflexível. Você, quando soube que ia morrer, você trabalhou pela sua melhoria, você buscou se aprofundar, conhecer a si mesmo, você ajudou várias pessoas, você se tornou uma pessoa melhor. Por isso, você que seria morto, apenas aconteceu um acidente antes, apenas levou um corte no braço. Você mudou o seu destino. E você, jovem, que seria rei, se limitou apenas a um saco de dinheiro que eles tinham encontrado no caminho antes de chegar na casa do sábio. Por causa da sua arrogância, você também mudou o seu destino. Você não tem mais o merecimento de ser rei. Então, gente, o recado que eu tenho para dar para vocês é ser construtor do seu destino significa levar a sério aquele ensinamento de Chico que diz assim: você não pode voltar ao passado para mudar, para reescrever a sua história, mas você pode começar agora e escrever um novo final. Você não pode voltar ao passado para construir um novo começo, mas você pode começar agora a escrever, construir um novo final. Então, assim eu encerro com essa reflexão. O destino não é inflexível, não é rígido, depende muito da sua construção, da sua ampliação de consciência, da sua evolução, da sua percepção como espírito mortal e do que você faz com isso. Eu desejo a vocês uma boa construção de destino, muita paz e muito obrigada.